escola. Desde a década de 90, o tema lutas integra o currículo escolar, cujas orientações foram publicadas no PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse documento continha orientações sobre a necessidade de aplicação de lutas no currículo escolar, com ênfase na capoeira, judô e karatê, e sempre fez parte do antigo Caderno do Aluno e Professor do Estado de São Paulo. Porém, seu desenvolvimento foi bastante restrito, pois além das orientações técnicas não terem sido suficientes para atender às necessidades do professor nesse período, havia também muita resistência quanto ao desenvolvimento de lutas na escola. Não se pode negar que ainda há um tabu muito grande com relação a esse tema. O senso comum estabeleceu um paradigma sobre o ensino de lutas na escola, que infelizmente tornou-se uma cultura para muitos. Como as pessoas acham que é. Como realmente é. Quando utilizamos o termo lutas, a ideia imediata e errônea é que se resume a práticas de brigas e derramamento de sangue. A primeira coisa que devemos ter em mente é que luta é uma coisa e briga é algo totalmente diferente. Como podemos defini-las então? A luta é o combate de caráter esportivo, em que dois adversários desarmados se enfrentam em corpo a corpo. Esse combate é regido por regras estabelecidas previamente por uma entidade superior e, de acordo com essas regras, deve haver igualdade e equidade de condições entre os adversários. Fora do âmbito esportivo, é utilizado somente para defesa corporal. A briga é o desentendimento, querela, conflito de interesses, discussão agressiva. Acontece geralmente pela falta de argumentos racionais para se chegar à resolução de um problema por uma ou ambas as partes. Na briga, é comum que alguém com mais força física ou portando alguma arma enfrente alguém com menor força física e desarmado. Se analisarmos de maneira geral, os professores nas escolas conduzem os conteúdos de suas disciplinas com a finalidade de que todos os estudantes consigam, ao final, resolver algum problema. Pode ser um cálculo matemático ou como dar os 3 passos antes de arremessar uma bola. Da mesma forma que levamos o estudante a refletir sobre as questões curriculares, podemos levá-los também a fazer uma análise sobre questões do seu cotidiano. E quanto às brigas, bem, elas não são exclusividade nas escolas. As brigas fazem parte de um contexto cultural geral e independe do meio socioeconômico. Alguns ignoram aquele xingamento no trânsito e seguem seu caminho tranquilamente. Outros correm loucamente atrás daquele que buzinou ou xingou, cometendo várias outras infrações de trânsito apenas para tirar satisfação com aquele que fez a ofensa. Algumas pessoas simplesmente não admitem ser corrigidas ou contrariadas. E se por acaso pessoas com esse temperamento agressivo tiverem vantagem em força física, a probabilidade de partirem para a violência física é muito grande. E isso pode ser reflexo de uma instabilidade socioemocional. Com nossos estudantes é diferente? Não, é claro que não. Por isso também a necessidade de desenvolver dimensões socioemocionais nas escolas. Já vimos anteriormente que o currículo paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes. Que o desenvolvimento dos estudantes não está focado somente na dimensão intelectual, mas também na física, socioemocional e cultural, e que essas dimensões integram as competências e habilidades essenciais para a atuação do estudante na sociedade contemporânea e seus posicionamentos diante de cenários complexos, multifacetados e incertos. Por isso, é importante que assuntos dos mais variados sejam tratados na escola. E a luta, acredite, será um grande aliado. Mas e você? Sabe o que seus estudantes pensam sobre o tema luta? Já perguntou alguma vez para eles? Como eles reagem ao enfrentar problemas? Como trabalhar tudo isso na escola? Antes de mais nada,
é necessário coletar informações sobre o saber que o estudante ou a estudante possui sobre lutas e seus equívocos ao confundir com brigas. Uma sugestão é promover uma roda de conversa e coletar informações, promovendo assim um debate inicial. Deixe essa aula planejada. Vá coletando informações. E no dia em que ela for possível de ser desenvolvida, lance as questões para que eles mesmos cheguem às respostas. Não dê respostas prontas. Apenas seja o mediador e leve-os à reflexão sobre os assuntos colocados. Levante novas questões, se necessário. Desenvolver a cultura de paz através das práticas de luta. Seria um paradoxo? Na verdade, diria que é um paradigma afirmar que o ensino de lutas estimula a violência. Toda luta está fundamentada em princípios filosóficos e espirituais muito fortes, que buscam o desenvolvimento do intelecto e do caráter. As lutas fazem parte de uma cultura milenar e perseverança, autoconfiança, autonomia, responsabilidade, capacidade de superar limites, respeito, são ensinadas durante o desenvolvimento das práticas de luta. Não é por acaso que as lutas podem integrar positivamente o currículo escolar. Mas como podemos desenvolver essa cultura em nossas aulas? Para começar, vamos ouvir o depoimento de uma pessoa com imensa experiência no assunto. Olá, meu nome é Marcos Albuquerque, sou preparador físico da Seleção Olímpica de Karatê do Brasil, formado em Educação Física pela Federal do Rio de Janeiro, especializado em Pilates e em Judô de alto rendimento, esse último pela Academia Brasileira de Treinadores. Já participei como preparador físico da Seleção Brasileira de Judô de diversas competições internacionais, incluindo acompanhamento nas Olimpíadas de Atlanta em 96 e Sydney em 2000. Também trabalhei com a Seleção Brasileira de Tiro com Arco no Pré-Olímpico de 2015, e onde tive a oportunidade e o prazer de conhecer a Joyce, minha grande amiga, uma excelente profissional, e que me convidou para conversar com vocês sobre o desenvolvimento das artes marciais nas escolas. Nós temos um projeto no estado de São Paulo do judô nas escolas, já há bastante tempo. Acredito que vai chegar já aí a uma década. Desconheço a implementação do trabalho, por não ser do estado. E um outro que foi implementado agora pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o judô e jiu-jitsu nas escolas municipais. Ia começar em março, mas a pandemia anulou todo o processo de instauração. As escolas já estão escolhidas, os professores já estão preparados, mas nós não tivemos a possibilidade de iniciar esse trabalho aí. Eu venho dizer aqui para vocês que os conceitos de artes marciais, eles vêm de uma linha ética chamada de Bushido, que é um momento de reflexão, de utilização técnica, né? Você é como alcançar um nirvana dentro de uma área específica de treinamento ali. As artes marciais, elas são aplicadas em diversos projetos sociais que eu conheço pelo Brasil e pelo mundo, né, como uma forma de conter a disseminação ali do descaso social para aquelas crianças ali que são atendidas, trazer um pouco de humanidade para elas, trazer um pouco de conceitos de cidadania, de respeito, de higiene, de socialização também, né? As artes marciais, apesar de serem esportes individuais, elas só são praticadas em grupo e só se desenvolvem em grandes grupos heterogêneos e que se comuniquem entre si. Não adianta você ter um grande grupo ali dentro da sua academia, do seu clube, e não interagir com as demais. E aí, através de festivais, amistosos e competições, etc. O mais importante das artes marciais na escola é o senso de responsabilidade. Por ser um esporte individual praticado coletivamente, a responsabilidade de atos, a responsabilidade de pensamentos, de ações,
de tomadas de decisões, elas são pessoais. Então você não tem aonde colocar, onde externalizar uma decisão tomada. E isso, hoje em dia, é uma grande lacuna que nós temos na educação, mesmo em casa, de filhos e nas escolas também. Né? Os pais transferem a escola a educação dos filhos. Às vezes, dentro de casa, um pai transfere a educação do filho para o outro, aquela conversa, sua mãe deixar, se o seu pai permitir. Né? Muitos são criados por outras pessoas na creche, ou por babás, por avós, por parentes próximos, amigos próximos. Então é uma época que já vem se desenvolvendo há muito tempo essa falha de que as crianças não têm responsabilidade. Né? E a educação física, baseada em conceitos de artes marciais, ela leva isso muito profundamente para dentro da criança. Se ser responsável por si, pelos seus atos, ser responsável pela saúde, pelo bem-estar do outro, porque você precisa dele para treinar, ser responsável pelas atitudes que você toma perante a vida, porque você sabe que pode vir alguma coisa de lá que não tem controle. Quando você entra numa disputa de arte marcial, a probabilidade de você perder é muito maior do que a probabilidade de você ganhar pelos conceitos e pelo conjunto de situações que estão ali inseridas naquele momento de disputa. Então, todos os esportes trazem esse sentimento de perder e de vencer, mas a arte marcial, o esporte individual em si, ele internaliza uma responsabilidade muito profunda. Pode ser dividida com o professor e com os outros amigos, com os outros colegas de treino, mas ela é unicamente sua. Quando você cria o conceito de crescimento individual e de se apoderar de decisões e de tomar decisões e de ser o executor das ações estratégicas da sua vida, não só no treino ali, né? Pelo conceito do Bushido, que é conhecido como um código de honra dos samurais aí, muito antigo, que já foi decodificado para a nossa sociedade ocidental aqui, que ainda está muito longe dos conceitos orientais de cuidados, de respeito ao próximo, de coletividade e de humanidade. Então, esse é o primeiro papo que nós vamos ter aqui. A Joyce é muito minha amiga, nós estamos sempre em contato e eu preciso trazer para vocês esse conceito. Joaquim aqui, ó, vai fazer 4 anos, né, papai? E ele já treina comigo aqui em casa e ele é um garoto bastante responsável, né? Fala aí, você treina soco, chute, judô, papai, né? Capoeira. Agora o papai está gravando um vídeo e já falo com você, tá bom? Tá bom, nós vamos lá. Ele está me chamando aqui para olhar a borboleta. Ele é um grande admirador de bichos. Nós cuidamos de todos os bichos que entram aqui em casa. Alguns a gente consegue manter, outros são livres para sempre. Então, esse pequeno momento aqui familiar é para dizer que eu tenho 4 filhos também. Os 4 foram educados, estão sendo ainda, eu tenho o mais velho que já foi para o mundo, mas esses outros 3 aqui, que são pequenos, abaixo de 9 anos, estão sendo educados na linha do Bushido, na linha do conceito de coletividade, de bem comum, unidade na diversidade, diversidade na unidade, respeito às diferenças e principalmente você saber que só depende de você tomar a decisão correta, ser uma pessoa de bem, ter as atitudes que vão te edificar como um grande ser humano. E esse é um caminho que as artes marciais pavimentam com excelência há muito tempo, Apesar do judô ser uma das mais novas, ele vem aí com menos de 150 anos de vida, mas ele também é uma dos mais influentes em termos pedagógicos, que foi criado por um grande pensador japonês. Ele foi ministro da Cultura do Japão, foi reitor de universidade no Japão. Então é importante, não é diferente das outras artes marciais, ela só é mais calcada na pedagogia, mas seguimos a mesma linha aí. Espero que possa continuar compartilhando com vocês aí e fortalecendo esse processo que está iniciando aí no núcleo de vocês.
e contem sempre comigo e com a Joyce aí, para que busquemos sempre a perfeição e buscar aí uma sublimação profissional, uma perfeição aí em termos de, não em termos humanos, porque aí já é uma outra conversa, mas o trabalho ele dignifica quando é dignificado. Grande abraço, até a próxima. Obviamente, não vai acontecer nenhum milagre imediato. A primeira coisa que temos que ter em mente, enquanto professores, é que possuímos a capacidade de transformar o ambiente onde estamos atuando. Ninguém muda positivamente da noite para o dia. Nós já conversamos em outras ocasiões que não existe receita pronta ou fórmula secreta. Alguns estudantes apresentarão resultados imediatos, outros podem demorar um pouco mais. Porém, vale lembrar que para tudo precisa de um pontapé inicial. As lutas não integrariam o currículo se não tivessem resultados positivos. Vamos ver agora como a unidade temática lutas se encontra no currículo paulista. Nas competências específicas de educação física para o ensino fundamental do currículo paulista, se faz necessário experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura. E com qual objetivo? Valorizar o trabalho coletivo e o protagonismo. Ninguém vai sair das aulas de educação física faixa preta em judô, karatê ou com contrato pela UFC. A luta é mais um instrumento pedagógico para seguirmos rumo à educação integral. E como ela está dividida no currículo? A unidade temática lutas é contemplada a partir do 3º ano dos anos iniciais. O início do trabalho deve explorar o contexto comunitário e regional, ou seja, partindo dos conhecimentos que a criança já possui, e unir ao conteúdo pedagógico que inclui as matrizes indígenas e africanas. Nessa fase, por meio de jogos contextualizados de luta, os estudantes poderão identificar os conceitos e os elementos comuns das lutas, os tipos de lutas presentes na sua região e em outras, além das de matriz indígena e africana. Para os 6º e 7º anos, o trabalho é ampliado para o contexto nacional, retomando as lutas do contexto regional que os estudantes vivenciaram nos anos iniciais, reconhecendo assim as características das lutas brasileiras, destacando suas principais influências, valorizando as vivências, o respeito ao oponente e a própria segurança. Deve-se focar na preservação de sua integridade física, bem como das dos demais, considerando o colega como oponente, não como inimigo, e propondo alternativas para superar as dificuldades do combate em questão, com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. Lembrando que essas bases já deverão ser iniciadas nos anos iniciais. Para os 8º e 9º anos, abordam-se as lutas do mundo, suas características técnico e táticas, com ênfase no respeito ao oponente, adotando procedimentos de segurança, valorizando e respeitando suas culturas de origem, sempre recordando com os estudantes o que foi vivenciado desde os anos iniciais até agora. Uma das formas de desenvolver essa nova cultura aos estudantes é colocá-los no lugar do outro e conduzi-los a uma vivência com exemplos que deram certo, mas são desconhecidos para eles. Segue uma sugestão que poderá ser feito conjuntamente com seu professor de história. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista tinha como aliada a Itália e o Japão, e seus inimigos eram Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Em 1941, em meio à Segunda Guerra, o Japão realizou um ataque surpresa a Pearl Harbor, matando 2.403 americanos e ferindo 1.178. Após a rendição oficial da Alemanha em maio de 1945, o Japão permaneceu em guerra e, por isso, sofreu um ataque que mudou os ideais daquele país. O Enola Gay partiu em direção a Hiroshima em 6 de agosto de 1945, lançando a bomba atômica,
resultando em 80 mil vítimas imediatas. Aqueles que não morreram viveram com sequelas por décadas. O Japão não se rendeu. 3 dias depois, lançaram outra bomba atômica, agora em Nagasaki, que matou 40 mil pessoas imediatamente. O Japão então se rendeu. Mas o que essa história tem a ver com o tema lutas? Ao ver a destruição e a morte causadas pela Segunda Guerra, o Japão assinou um tratado de paz, o qual teria como princípio a preservação da vida e a defesa dos direitos humanos universais em qualquer circunstância, buscando justiça igual para todos. O resultado disso? Proibição rigorosa de armas no território japonês. Nem a polícia anda armada. Eles utilizam da luta para imobilizar suspeitos e levá-los a um julgamento justo. O Japão se tornou um dos países mais pacíficos do mundo e tem a menor taxa de crimes do planeta. Os últimos dados comparativos mostraram que em 2017 foram apenas 22 crimes cometidos com armas de fogo no Japão, com 3 mortos e 5 feridos, enquanto no Brasil foram 63.880 mortes violentas. O Japão investiu em educação para a paz e provou que violência gera violência. Será que só o Japão é contra a violência? Não. Vários países também adotaram o mesmo sistema. E acredite, as federações e instituições internacionais de desportos de lutas são completamente contra qualquer manifestação de violência. A luta corporal esportiva deve seguir os princípios de igualdade e equidade. E se as técnicas forem utilizadas fora dos ringues ou tatame para a prática de atos de violência, as consequências são gravíssimas ao agressor. Dana White, presidente da UFC e o homem mais poderoso da indústria do MMA, comanda um dos esportes mais sangrentos do planeta, mas já deixou claro. O UFC não tolera e jamais vai tolerar situações de agressão sexual. Bater em uma mulher ou coisas do tipo te tiram do nosso quadro de atletas. Não importa se você é um vencedor ou um campeão, você já era. Mantenha suas mãos longe das mulheres. Nós não queremos nada com um homem que soca uma mulher. Dana White já baniu da UFC vários atletas e não permitiu que retornassem. Vamos ver alguns casos. Michael Falcão, banido da UFC e da Bellator por agredir mulheres em várias ocasiões e participar de brigas de rua. Ao descobrirem que Mike estava envolvido em atos ilícitos, ele foi imediatamente cortado do elenco e não poderá mais participar de eventos esportivos oficiais. Bater em mulher e se envolver em briga de rua. Michael Falcão, banido. Diego Brandão. Em um simples passeio em uma balada, se desentendeu com o DJ e foi retirado do local. Voltou e iniciou uma briga com outros funcionários. Em minoria, foi embora e voltou com uma arma de fogo, apontando para os clientes. Se envolver em brigas e ameaçar com arma, Diego Brandão, banido. Thiago Silva. Após várias agressões físicas contra sua esposa, que pediu o divórcio, o lutador a ameaçou com uma arma de fogo. Foi imediatamente demitido pela UFC. Thiago Silva, banido. Benjamin Brinsa, contratado pela UFC, foi banido mesmo antes de fazer a sua primeira luta. Benjamin Brinsa fazia parte de um grupo armado nazista e pregava o fascismo. Por ser fascista, Benjamin Brinsa, banido. Brian Bowles, preso por envolvimento com drogas e armas de fogo. Responde por 7 crimes nos Estados Unidos. Tráfico e consumo de drogas. Brian Bowles, banido. Paul Daley. Após perder um combate que lhe daria o cinturão dos meio-médios, Paul Daley agrediu seu oponente pelas costas, acertando um soco na altura da nuca, quebrando o código de ética e as regras da UFC.
Paul Daly, por atitudes antidesportivas e não cumprimento de regras, banido. Rosimar Palhares, o Toquinho. Após terminar uma luta onde o árbitro já havia lhe dado a vitória, Toquinho não soltou seu oponente, mesmo que por várias vezes ele tivesse assinalado a desistência. Rosimar Palhares, por não respeitar a integridade física do oponente já abatido, banido. Fica claro, assim, que quem está envolvido com lutas não pode utilizar de seu conhecimento técnico para cometer crimes, quebrar regras ou desrespeitar outras pessoas. Se tem algo que um lutador tem que ter, é o autocontrole. Se o autocontrole acompanha dentro e fora dos locais de combate, além de garantir a sua permanência com o status de lutador, sua probabilidade de se tornar um campeão é infinitamente maior. Cada movimento minucioso em uma luta pode determinar a perda ou a vitória em um combate. O autocontrole e o alto nível de concentração é que permitirá que sua técnica se transforme em vitória, e o respeito às regras é que garantirá sua permanência entre os melhores. É bom lembrar sempre dos princípios que compõem as lutas. Princípio da igualdade, onde os adversários lutam de maneira igual. Geralmente, as federações separam por peso corporal, para não haver desvantagem de tamanho corporal. Nesse caso também, não há vencedores quando alguém se utiliza de vários componentes contra um só. O nome disso não é luta, é covardia. Princípio da equidade. Mesmo tendo o mesmo peso corporal, a equidade garante uma luta justa, onde, por exemplo, não há luta contra lutador do sexo oposto ou pessoa com deficiência. Ambos devem estar desarmados. Se um deles estiver portando alguma arma, voltamos ao âmbito da covardia. Não se pode fazer uso de medicamentos ou substâncias químicas, como anabolizantes, que deixem algum dos competidores mais forte de maneira artificial. As regras devem ser seguidas para que ambos competidores estejam no mesmo patamar. Aquele que não aceita e não segue as regras pré-estabelecidas para o combate é automaticamente eliminado ou banido. O lutador sempre será justo. É uma pessoa segura de si, tem aversão à injustiça e busca sempre construir um mundo mais justo para ele e para todos ao seu redor. Já o briguento sempre buscará um meio de vencer a qualquer custo. O briguento é uma pessoa instável e tem dificuldade em lidar com a raiva. São impulsivos, têm dificuldades de relacionamento ou precisam a todo momento provar sua masculinidade, mesmo quando ninguém está nem aí para isso. O briguento também possui insegurança de cunho sexual e procura nas brigas compensar suas próprias incertezas. É isso aí. Espero que tenham gostado e até uma próxima.